O vídeo de hoje é sobre um tema bem interessante. Vamos falar sobre aquilo que está certo e aquilo que não está. Afinal, tudo está certo, mesmo não estando certo, ou por mais que não esteja certo. E tiramos um jogo bem legal para isso. Te convido a me acompanhar nesse vídeo e observar com a alma, com a consciência, porque vai muito além dessa compreensão rasa da mente. Então o jogo que eu tirei na mandala astro-cabalística tarotântrica foi o As de Espadas na sétima casa, casa de Libra. Saiu o Rei de Espadas na Sefira 7, onde mora o Mago. Saiu o Shin, o elemento Shin. Hoje estou introduzindo o Shin, que é o Louco. O Louco, a carta correspondente ao Louco foi o 7 de Copas. Saiu na Sefira 9, onde mora o Louco. E o Louco saiu junto com as espadas na casa 7, casa de Libra. Está aqui o jogo para tu dar uma olhada. Depois nós temos a carta 14, a Temperança. Saiu na Sefira 8, onde mora a Morte. E encerrando essa jogada de Yod-Rei Shin Vav-Rei, saiu a carta 18, a Lua, na casa 1, casa de Áries. O que significa tudo isso dentro desse tema, né? Que iremos tratar? Tudo está certo, tudo que acontece está certo, porque a gente não está no comando, a gente acha, né? Nossa mente ego acha que pode comandar muita coisa, mas nós não estamos no comando das coisas que estão acontecendo a todo momento, das coisas que acontecem, que aparecem e que desaparecem, porque tudo que aparece, desaparece. Nós não temos controle sobre isso, nós temos controle sobre muito pouca coisa. É uma ampla gama de variáveis que a gente não pode controlar os desdobramentos, os infinitos desdobramentos destas variáveis. Se eu tivesse feito isso, o que teria acontecido? Se eu tivesse feito aquilo, o que teria acontecido? Então aqui já está o As de Espadas, né? Querendo uma explicação. Falei algo a respeito no vídeo anterior sobre intelecto e inteligência. Deixarei o link desse vídeo aqui na descrição. Também é meio parecido com isso que eu estou falando aqui hoje. Então, o intelecto quer entender tudo. É aquela coisa, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então a gente fica tentando, né, resolver os problemas da vida, porque a vida não tem problemas. Quem faz o problema é o cabeção aqui. A gente fica tentando resolver esses problemas com mais pensamentos e mais pensamentos. E aí não tem como sair. É como o cachorro tentando pegar o rabo. Eu gostaria então de compartilhar contigo um conto. Este conto é contado, né, por várias tradições espirituais, várias pessoas se utilizam desse conto. Pode achar ele na internet, que se chama O Fazendeiro e o Cavalo. Então existia um fazendeiro que tinha um cavalo. Fazendeiro geralmente tem mais cavalos, né? Mas esse do conto só tinha um cavalo. Esse cavalo, de repente, sumiu, fugiu. Você foi porteira fora, você foi a lacria, como se diz por aqui, e vieram os vizinhos e comentaram com o fazendeiro: poxa, fulano, o teu cavalo fugiu, era o cavalo que tu tinha para trabalhar, que te ajudava no trabalho da fazenda, então, né, era muito útil o cavalo. Fugiu, e agora como é que tu vai ficar, né? Tu não tem como trabalhar como tu trabalhava antes, né? E o fazendeiro disse: talvez, não sei, quem sabe, né? Aí
Lá pelas tantas, depois de alguns dias, o cavalo esse retornou para a fazenda, trazendo mais cavalos, 7, 10, 15 cavalos, conforme os contos, né? Tem contos que dizem que tem 7, 10, outros 15. Então trazendo mais cavalos. Só que esses cavalos eram cavalos chucros, né? Cavalos selvagens. E aí vieram os vizinhos de novo, né? Ah, esse fulano, que legal, né? Olha aí, o cavalo que fugiu trouxe mais cavalos, então agora a tua fazenda vai expandir. Como tu é um homem de sorte. E o fazendeiro disse, espera, talvez, não sei, quem sabe. E então, dali uns dias, o fazendeiro tinha um filho, o filho já, a idade, o filho jovem, adolescente, 16, 17, 18 anos por aí. O filho foi domar um desses cavalos selvagens, chucros, que chegou. E aí o cavalo derrubou o jovem e este jovem quebrou a perna. E aí vieram os vizinhos de novo, né? E comentaram com o fazendeiro. Ah, meu amigo, que pena, né? Que lástima, que azar. Todos esses cavalos aí, teu filho foi domar o cavalo e quebrou a perna. E o fazendeiro respondeu, esperem, não sejam precipitados, talvez, né? Eu tenho azar, não, talvez, quem sabe, né? Deixem as coisas acontecer. E aí passaram-se mais alguns dias, chegou o pessoal do exército daquele reino, porque parece que o rei tinha entrado em guerra com outro reino, ou estava sendo invadido, alguma coisa assim, e eles precisavam dos jovens para lutar na guerra. Mas daí não levaram o jovem, o filho do fazendeiro, porque ele estava com a perna quebrada. E aí vieram os vizinhos de novo e disseram, né, comentaram, meu amigo, como tu é de sorte, né? O teu filho quebrou a perna, montando um daqueles cavalos, e agora ele não foi para a guerra, né? Tu é um homem de muita sorte. E o fazendeiro respondeu de novo, talvez. Então isso indica, né, esse conto indica muito bem, ele nos dá assim um aprendizado de que tudo está certo, tudo que está acontecendo aqui, a gente vive num mundo dual, de repente acontece uma coisa boa, né? De repente acontece uma coisa ruim, e a gente não tem domínio sobre isso, por mais que a gente queira ter. Então qual é o diferencial de tudo isso, né? O mais importante não é o acontecimento em si, mas é como reagimos a esse acontecimento. Então aqui está o rei de espadas já na casa, na Sefira 7, onde mora o mago. Então o mago é aquele que faz a magia, né? Ou essa magia vem do ego, ou essa magia vem da vida, espontaneamente. Então essa escolha, a única escolha que temos que ter, né? Ou a gente continua tentando dominar a situação, que é o rei de espadas, né? O masculino dominador, que usa a força para dominar as situações, ou a gente deixa que a própria situação se resolva por si, porque daí é a magia da vida, né? Que é muito mais sábia do que qualquer mente sábia ou que se ache sábia, né? Que exista por aí. E depois vem o 7 de copas, que esse é o foco da atenção aqui, né? Porque o louco é a consciência ampla, infinita, divina, que saiu aqui no centro do Hara, que é o mais profundo das coisas, mais profundo do ser, que é o autoconhecimento, a ciência subjetiva, é o nosso aprofundamento nas coisas, tanto em nós mesmos, como em todas as coisas do mundo, todas as coisas que nos cercam. Então, se nós quisermos ter uma compreensão mais profunda, precisamos ter uma visão mais profunda, né? Porque a visão da mente é uma visão superficial. A visão do intelecto, do racional, é superficial. Ela só vê a superfície, só vê as aparências, não vê a essência. Então é interessante mergulharmos na essência. Esses 7 de copas aqui são sentimentos difíceis de lidar, são desejos,
são fantasias sexuais, tem muito a ver com a sexualidade aqui, fantasias, fetiches, orientação sexual, os gostos sexuais das pessoas. Então as pessoas se debatem muito com isso. Isso aqui veio como uma coisa mais forte. As pessoas se debatem muito com isso. Tem vários tipos de informações em relação a isso, de religiões, de ideologias, filosofias, mas qual é que é a tua percepção interna? Então o Tantra, ele resgata a percepção interna, muito além dessa nossa visão limitada da mente, do intelecto. Então esse 7 de copas é aprofundamento, é a carta do carro, aprofundamento nesses sentimentos, sem negá-los, é aceitando tudo, é aceitando o bom, é aceitando o ruim, porque tudo colabora para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. É a luz e a sombra aqui nesse mundo dual. Então, para a gente sair desse dual, dessas polarizações, a gente precisa aceitar as duas coisas. Então, nessa aceitação, um milagre vai acontecendo, vai havendo uma transformação. Então, esse 7 de copas está associado ao louco, o próprio louco, né? A letra Shin, Yod, Rei, Shin, Vav, Rei. Então, aqui nós temos 5 elementos, né? Que Yod, Rei, Vav, Rei são 4 elementos. E introduzindo o Shin, é o 5º elemento, ou a 5ª essência, né? Que comanda todos os outros elementos, os 4 elementos físicos. Então, esse Shin, esse louco, saiu na casa 7, casa de Libra, que é a casa dos relacionamentos, casa do outro. Então muitas vezes nós ficamos muito focados no outro, esperando que o outro vá nos salvar. Então a gente elege um monte de gente, né, para nos salvar, desde as pessoas mais comuns à nossa volta, os nossos relacionamentos mais próximos, o relacionamento íntimo, né, marido, mulher, namorados, ficantes, amantes. Ele tem que suprir as minhas necessidades, ela tem que suprir as minhas necessidades. E a gente fica julgando o outro, né? Fica projetando as nossas dificuldades no outro. Então, o que está certo, o que está errado? Está tudo certo. Porque a gente vê a vida como a gente pode ver. Essas mazelas que acontecem no mundo, então aí nós já entramos no elemento 14, na carta 14, a temperança, que saiu na Sefira 8, a Sefira da morte, onde mora a morte, da transformação, né, da transcendência, de todas essas dualidades. A temperança indicando todas essas dualidades também. Tem uma substância que é escura, tem uma substância que é clara, uma substância azul, uma substância vermelha. Então tudo isso sendo misturado. Precisamos misturar tudo isso dentro de nós mesmos. Porque senão a gente fica sempre nesse diálogo interno que nos suga a nossa energia vital. O que é certo fazer, o que não é certo? Deixa que a situação diga, fale, te oriente sobre aquilo que é certo ou não. Dentro dessa situação está a vida agindo, o divino agindo. Então quando a gente deixa, quando a gente aceita, as coisas vêm no momento certo e a ação acontece no momento certo. A ação será mais tranquila, mais sutil, mais sensível, ou a ação será mais enérgica, dependendo da situação. É assim que a vida está agindo através de cada um de nós. Então a vida quer que cada um de nós seja a própria vida. Então precisamos estar a favor da vida e não contra a vida, querendo impor a nossa pequena vontade. Depois nós temos a carta 18, que é a carta que fecha toda a jogada. A carta 18 saiu na casa 1, casa de Áries, onde é a ação, né? Primeiro eu, depois o outro. Tanto é que o 7, o outro, fica do outro lado, né? São casas opostas. Então primeiro eu. Então primeiro eu preciso me conhecer. Primeiro eu preciso aprofundar dentro dos meus inimigos interiores, que é a lua. A lua é aquela confusão, é aquela escuridão, são aquelas formas que a gente não vê direito na noite. Parece ser, mas quem é que diz que é de verdade aquilo que parece?
Então é um mundo das aparências. Aí são as ilusões, as dificuldades, né? A noite escura da alma. Mas por outro lado, a lua representa a intuição, aquele instinto, né? Mais amplo. Tanto tem aquela intuição mais natural, quanto aquela intuição mais ampla, cósmica, que nos permite sentir as coisas, perceber sem ver com os olhos físicos ou com os olhos da mente. Então isso é super importante, né? Nós ampliarmos esta compreensão muito além dessa coisa superficial, porque no mundo acontece de tudo. O mundo é feito de coisas transitórias, nada aqui é permanente. A única coisa permanente é que é a mudança. Então a gente vê aí nessa geopolítica, principalmente agora, né? Um país tendo esse comportamento, um líder tendo outro comportamento, e um agredindo o outro, e um querendo se sobrepor ao outro. O que está certo? O que está errado? Então, tudo isso que está acontecendo aí, com esses líderes e com esses poderosos, né, tentando impor isso ou impor aquilo, um resistindo, o outro ameaçando, e o povo sempre exprimido, né, não importa o ismo que seja, ou o lado que seja, o povo sempre está exprimido. Mas por quê? Para estar tudo certo. No final está tudo certo. Por quê? Porque é assim que funciona a nossa mente. As coisas acontecem de acordo com a consciência que nós temos. Então, se a gente tivesse uma consciência maior como humanidade, se tivesse assim uma massa crítica bem maior de pessoas conscientes, com certeza tudo estaria melhor aqui no plano físico. Tudo seria mais assim humano, mais amável, mais amigável, né, para todos. Mas como ainda não existe essa massa crítica de pessoas mais conscientes, né, no sentido mais amplo da coisa, tá assim. E assim no âmbito individual também, conosco, cada um de nós. A gente sempre faz aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a nossa consciência está vendo, percebendo naquele momento. Então, não tem essa, não precisa ficar culpado por aquilo que fez ou não fez, pelo teu passado. Tu fez exatamente como a tua consciência naquele momento dizia para fazer. Se tivesse uma consciência mais ampla, naquele momento tu teria feito uma coisa diferente. Mas tu tem essa consciência mais ampla agora, então o mais importante é o agora. É sempre mais importante estarmos atentos no agora, nesse eterno presente. Porque aí então a nossa intuição vai ficando cada vez mais afiada e a gente vai indo além dessa dualidade, certo e errado, e não fica se lamentando por coisas ruins que acontecem com a gente. Então não é simplesmente assim, ter pensamento positivo, não tem nada a ver com isso, essa coisa motivacional, não é assim. O que eu estou querendo transmitir aqui nesse vídeo é ir além, tanto do bom quanto do mal, tanto do positivo quanto do negativo, porque o verdadeiro positivo está além desse positivo e negativo que a nossa mente consegue compreender. Então precisamos ir além dessa mente dual, porque a mente é dual, essa é a natureza dela, está tudo certo. Então essa mente é bacana para executar e não para comandar. Então quem é que comanda? É a consciência. E como exercitamos a consciência divina, infinita, cósmica? Aceitando tudo que vem. Então o 7 de copas que está no centro aqui, ó, que esse 7 é complicadíssimo, né? Sob a ótica da mente. Então são sentimentos assim difíceis que tu não queria ter, mas tem. Então aceita, não tenta entender esses sentimentos, porque quanto mais tu tentar entender, mais tu te enrola neles, mais tu potencializa eles. A gente está querendo entender quem é que veio antes, né? O ovo ou a galinha. Que diferença vai fazer isso na nossa vida prática, diária, pragmática, aqui do dia a dia, né? É aprofundar, né? Se perdoar, se libertar, no sentido de que tudo o que eu fiz foi o que eu deveria ter feito, tudo que eu estou fazendo agora eu vou ficar mais atento, né?
vou ficar mais perceptivo e não me cobrando, não me culpando, não me pressionando. Pelo contrário, relaxando, né? Relaxando naquilo que está vindo. Então, se veio ruim, tudo bem. Se veio bom, tá tudo bem também. É como o fazendeiro, né? O fazendeiro dizia, talvez, não sei. Oh, tu é um cara de sorte, talvez. Tu é um cara de azar, talvez. Quem sabe? Deixa as coisas acontecerem, né? Porque daí elas vão se encaixando nos seus devidos lugares. Então é isso, meu querido, minha querida. A mensagem para esse vídeo. Gostou do vídeo? Dá o teu like, porque teu like é bacana, ajuda o canal a se expandir. Comenta, interage, vamos aprender juntos o Tantra contido nos arcanos do tarô. Sou muito grato pela tua atenção e vamos que vamos!